Olá, boa noite a todos, como estáis aí? Que eu estou aqui e vós estáis aí. Está tudo bem? Olá, boa noite a todos. Bem-vindos já a mais uma oração. Espero que estejam todos bem. Mais ou menos, não é? Então, muito boa noite a todos. Tenho os meus olhos, sabe Deus, não consigo. Não sei se eles estão sujos, estão limpos. Olá, Joaquim Bastos, muito boa noite. Lourdes Tarpares, boa noite. Nélia Capela, boa noite. Vejam se fazem a partilha do direto, está bem? Alzira Santos, boa noite. Como está? Passou bem? Bem, obrigada. Teresa Neto, boa noite, um abraço. Túlia Veloso, boa noite. Lourdes Tavares, Conceição Ribeiro, boa noite a todos, beijinhos, espero que estejam bem. Mais ou menos, dentro dos possíveis, não é? Agora mexendo o cabelo fica pior. Ligação lenta. Maria Edith, beijinhos, boa noite. Lourdes Ferreira, boa noite. Irene Santos, boa noite. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa jornada de oração hoje. Espero que estejam todos bem e bem dispostos, principalmente bem dispostos. E bem. Maria de Souza, boa noite. Círculo Fraternidade, boa noite. Liliana Leirão, Alzira Santos. António Luís, um abraço de luz para ti e para a tua família. Um abraço grande, enorme. Muita luz mesmo. Graciete, boa noite também. João Batista, boa noite. Está tudo bem? Está tudo mal? Estás muito desanimado. Não podes estar tão desanimado. Francisco Santos, olá, boa noite. Cici Santos, boa noite. Marlene Cordeiro, boa noite. Anselmo, boa noite. Mário Henriques, boa noite. A todos, umas santas boas noites. Que a paz e o amor esteja convosco neste dia, nesta hora, neste instante. Vou pôr assim por causa das minhas costas, já sabe.
Diolinda Gonçalves, boa noite. Teresa Ferreira, muito boa noite. Isilda Santos, boa noite. Graziela Calado, boa noite. Lourdes Tavares, boa noite. Você está bem? Vou indo. Ainda não estou totalmente bem, não. Priscília Alvarez, boa noite. Priscília. Márcia Teodoro, boa noite. Fábio Cordeiro, boa noite. Bani Amaral, boa noite. Mónica Morato, boa noite. Partilhem. Lourdes Tavares, boa noite. Manuel Murta, estamos a ver, eu também estou a ver. Boa noite, Manuel, boa noite, Frufru. Dina Amanda Gonçalves, como estás, Dina? Boa noite. Mónica Ramalho, boa noite. Boa noite a todos, espero que estejam bem, que se encontrem bem, que estejam de saúde, porque está muita gente doente, muitas pessoas doentes, e é preciso que realmente as pessoas fiquem melhores, não é? Porque há muitas pessoas doentes, muitas, por causa da gripe e dessas coisas assim, está tudo doente, tudo, muito doente. Adélia Baltazar, boa noite. Estrofina Amor, boa noite. Espero que esteja tudo bem mesmo. Nuno Matos, boa noite. É bom, é bom. Se achas que andas a abrir os olhos. Boa noite, Adélia. Hugo Silva, boa noite. Teresa Neto já está para aqui. Vamos todos auxiliar-nos uns aos outros. Boa noite. Vamos pôr assim, para eu ver, não estou a ver muito bem. Espero que estejam todos muito bem. Elisa Domingos, boa noite. Boa noite também para o marido. Vamos então unir-nos todos na oração, na concentração, na meditação. Belcina Henriques, boa noite. Há coisas pequenas às vezes na nossa vida nós não damos muita importância, damos pouca importância e por vezes ao darmos pouca importância não ligamos muito, mas a verdade é que essas coisas são importantes porque são a base de todo o nosso crescimento, de
toda a nossa compreensão. Pequenas atitudes que nós temos, que muitas vezes não reparamos, e que acabam por ser sinais que nós estamos a dar a nós próprios de maneira a que a nossa vida melhore. E muitas vezes não ligamos nas pequenas coisas, por exemplo, nos cumprimentarmos uns aos outros, temos cuidado com o facto de dizermos e pensarmos mal uns dos outros, é muito importante. Não sermos preguiçosos no conhecimento, então usarmos sempre o conhecimento, não dizermos que não sabemos, quando não sabemos procuramos saber. Rosário Santos, boa noite também. Termos sempre em atenção que realmente os problemas vão existir sempre na nossa vida, e se não existirem é mau sinal, é sinal que não estamos cá. Enquanto estivermos cá haverá problemas. Agora, a forma como temos para lidar com os problemas é que tem de ser clara, concisa e objetiva, de modo a que o sofrimento não seja tão grande e nós não soframos tanto como muitas vezes muitas vezes sofremos, não é? Há que fazer atenção às pequenas coisas da vida. Há que fazer atenção aos pequenos pormenores. Muitas vezes esses pormenores, Lourdes Queiroz, boa noite, esses pormenores são muitíssimo importantes. Como, por exemplo, aqueles que eu disse anteriormente e outros mais, como, por exemplo, quando nós vagueamos pelas ruas da vida e não prestamos atenção aos pequenos jardins e aos pequenos canteiros que a vida tem. Nós às vezes somos surpreendidos por coisas que nunca deveríamos ser surpreendidos, porque já deveríamos estar preparados. Sabemos perfeitamente que ao estarmos aqui, onde estamos, na Terra, nós passaremos sempre por diversas experiências, umas melhores, outras piores, umas experiências, Luísa Confraria, boa noite, umas experiências que nos vão magoar, mas que farão com que nós evoluímos e com que nós aprendemos e com que nós possamos subir na escalada da nossa própria espiritualidade. É dando que se recebe, e sempre assim foi. Por isso, às vezes, um sorriso, uma palavra de esperança, uma palavra carinhosa, às vezes faz toda a diferença. Nós temos que fazer a diferença com todas as coisas, por mais pequenas e inúteis que elas sejam, que nós achamos, com essas coisas, porque essas coisas são a pedra basilar de toda a nossa evolução e também da nossa vida ser mais equilibrada ou menos equilibrada. Sejamos honestos para connosco, verdadeiros, saibamos analisar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, saibamos analisar a nossa própria vida e saibamos perceber o que é que pretendemos ter e o que não pretendemos. Saibamos nos exprimir perante nós próprios, já que muitas vezes não conseguimos nos exprimir perante os outros. Nem sempre estamos certos, nem sempre estamos errados. Andamos como numa corda bamba, em que há momentos que realmente nós estamos certos e em que há momentos que nós realmente estamos errados. Temos que pegar naquilo que estamos errados e perceber exatamente o que podemos fazer para melhorar aquilo que está errado, para termos momentos de maior certeza, de maior equilíbrio e de maior paz. Só assim é que conseguiremos com que a nossa mente, nós próprios, nosso eu, possa realmente criar, Silva Rui, boa noite, criar alguma coisa para a nossa vida realmente ser melhor, para que a nossa vida seja melhor. Por isso temos que ter uma grande compreensão e uma grande compaixão por nós próprios, por nosso ser. Temos que ter um grande respeito
pelo nosso ser, por nós próprios, pois só assim é que poderemos de alguma forma chegar lá. Não é só amar-se uns aos outros, é amar-se a si próprio. As pessoas têm que se amar a si próprio, como perdoar-se a si próprio. Têm que abraçar as suas lutas. Quando abraçam as suas lutas, têm que perceber exatamente que nessas lutas podem ganhar ou podem perder. Nem sempre ganhamos, mas também nem sempre perdemos. Nunca nos podemos esquecer que vivemos na dualidade no mundo e que essa dualidade, que hoje está certa, amanhã poderá estar errado. E o que está certo para mim poderá estar errado para vocês e vice-versa. Por isso, há que dar realmente aos pequenos gestos a importância que eles têm, às pequenas coisas da vida a importância que elas têm, porque têm muita importância. Tudo tem importância para que nós sejamos pessoas, boa noite Liliana Fonseca, para que nós sejamos pessoas muito mais equilibradas, para que nós sejamos mesmo equilibrados na nossa própria vida. Não descurar desde o interesse que temos por nós próprios ao interesse que temos pelo aquilo que nos rodeia. Tudo é importante para nós. Às vezes, de uma pequena coisa que nós não ligamos importância nenhuma, dessa pequena coisa brota uma grande coisa. Brota algo que vai ser muito importante para nós. É por isso que nós não devemos, de alguma forma, nos subestimar, nem subestimar os outros. E principalmente aqueles que nós consideramos que não nos damos muito bem, que consideramos sempre que são os nossos inimigos. Há que não subestimar ninguém que atravessa o nosso caminho, pois todos têm a sua própria força, todos têm a sua própria direção, todos têm o seu próprio objetivo e todos têm a sua própria forma de pensar. E essa forma de pensar não é igual. E para não haver quesílias, para não haver desequilíbrios, para não haver desencontros, é bom que nós saibamos mesmo lidar connosco para podermos estar aptos a lidar com os outros que nos rodeiam. Ana Costa, boa noite. Então, nós às vezes esquecemos, muitas vezes, de usar a nossa arma, a única arma que temos, que é a oração. Usarmos a oração para nos encontrarmos, para nos observarmos, para nos conhecermos melhor. Sábio é aquele que se conhece a si próprio e não é aquele que conhece os outros. Também às vezes somos egoístas, incompreensivos, às vezes somos intolerantes para com quem nos rodeia. Evidentemente não temos que estar a bajular toda a gente e toda a vida. Mas devemos prestar atenção. Às vezes devemos nos silenciar, outras vezes retirar-nos para pensarmos seriamente. Também temos que saber responder a nós próprios porque é que não gostamos disto ou daquilo. Porque é que não gostamos da vida como ela se apresenta. Nós temos que saber dar essa resposta a nós próprios, para que assim possamos, de alguma forma, depois dar as respostas que temos que dar à própria vida, ao mundo e a todos os que nos rodeiam. Dulce Nunes e Sandra Fernandes Nanecas, boa noite. Então, o que nós podemos fazer é olharmos para nós próprios, para o nosso interior, olharmos para a nossa vida, não termos pena daquilo que fizemos, seja bom, seja mal, fizemos, temos pena daquilo que não arriscamos e não fizemos. Pena ao todo. Mas temos sempre a tempo de fazer algo mais por nós próprios. Olá, boa noite, filhota. Está tudo bem contigo?
Então, nós temos que perceber exatamente como é que poderemos, ao lidar connosco, poderemos lidar com a nossa própria vida. Evidentemente que nada nem ninguém é igual a nada e a ninguém. Todos somos únicos, todos somos diferentes e todos temos as nossas próprias ideias, o nosso próprio pensamento. Quanto ao amor, o amor é algo muito complicado e é algo às vezes muito doloroso, porque nós pomos o amor no nível humano e nunca vamos à parte divina buscar o amor fraternal para juntarmos ao amor humano. Só assim poderíamos compreender a verdadeira acessão do amor. Muitas vezes somos vulgares. Nós não podemos ser tão vulgares como somos. Temos que ser invulgares, porque nós somos, na verdade, seres invulgares. Basta nascermos, crescermos, reproduzirmos, acabarmos por morrer e depois voltarmos a nascer de novo, noutras circunstâncias, com outro nome, com outra personalidade, mas continuando a evolução da nossa própria vida. E isso é importante que cada um tenha a noção exata. Alfredo Brito, boa noite. Então, há que olhar para as pequenas coisas, para os pequenos traços, para os pequenos acontecimentos. O que é que eles nos quererão dizer, esses pequenos acontecimentos, essas pequenas coisas, esses pequenos traços? Às vezes nos querem dizer aquilo que nós estamos à procura. E é por isso que nós temos que ter consciência e temos que saber e percebermos exatamente e sabermos perceber todos esses sinais, todos esses acontecimentos, todas essas atitudes que nós temos, às vezes atitudes agrestes mesmo, agressivas. Porquê? Nós podemos nunca saber responder aos outros estas coisas, mas uma coisa é certa. Susana Vieira, boa noite. Uma coisa é certa, temos que saber responder a nós próprios. Nós atingimos um certo nível evolutivo quando soubermos responder todas essas coisas a nós próprios. Podemos não as saber explicar aos outros, podemos nem explicar aos outros, mas temos que explicar a nós próprios. Nós temos que nos interrogar, temos que perguntar para nós e temos que ter a resposta certa, para que assim nós possamos, de alguma forma, criar sempre momentos de paz, de ternura e, sobretudo, momentos inteligentes em que nós conseguimos, na verdade, nesses momentos, ultrapassar os nossos próprios obstáculos, ultrapassar tudo aquilo que nos incomoda. Susana Vieira, boa noite. Tudo aquilo que nos incomoda, tudo aquilo que faz com que nós não tenhamos a paz tão almejada, o equilíbrio, a riqueza tão desejada. Não podemos andar à procura fora de nós das coisas, elas acontecem connosco. Elas cruzam-se no nosso caminho. E não é por acaso que elas se cruzam no nosso caminho e se encontram connosco. Elas se encontram connosco e se cruzam no nosso caminho porque elas são necessárias à nossa própria vida, à nossa própria evolução. Evidentemente que nem sempre todos nos podem ajudar, nem sempre nós podemos auxiliar os outros, mas há sempre momentos em que nós o podemos fazer e que saibamos ter consciência desses momentos e nesses momentos fazê-lo mesmo. Não é deixar para o outro momento. Nenhum momento é igual. Nenhum momento na nossa vida, em nenhuma hora é igual. São todos diferentes. A essência pode ser igual, mas a forma é sempre diferente. É por isso que nós temos que ter a consciência absoluta de o que devemos fazer e de como devemos fazer as coisas. É por isso que nós temos que saber responder a nós próprios e não
responder aos outros, é a nós próprios. O segredo da vida está aí mesmo. É cada ser humano saber responder a si próprio, saber interrogar-se e responder, saber procurar e encontrar, saber pedir a si próprio, à sua própria consciência, à sua própria essência, ao seu próprio, ao seu próprio eu superior. Pedir, aí sim. É preciso também termos o processo criativo sempre ativo, para nós conseguirmos, na verdade, encontrar o que é mais difícil e ultrapassar o obstáculo mais difícil que está na nossa vida. Não precisamos de arranjar desculpas, porque nós já temos problemas que cheguem. Não há que arranjar novos problemas quando nós já temos problemas que cheguem. Há que saber tratar desses problemas, há que saber dar a volta. Há que saber viver a vida. Nesse sentido, sabermos viver mesmo a vida. Às vezes nós procuramos soluções tão fora de nós que nós ainda acabamos por acrescentar mais desilusão, mais desespero e mais desamor na nossa própria vida. É por isso que temos que ter sempre muita atenção e é por isso que temos que ser muito justos para connosco, para com nós mesmos, para nós próprios. Evidentemente que a bênção dos deuses poderá sempre tocar-nos no nosso coração, na nossa mente, na nossa essência. Mas para isso precisamos estar abertos a esse tocar, a esse toque divinal. E para isso precisamos de compreender bem esses deuses que, no fundo, estão-nos a acompanhar na nossa passagem na Terra. É preciso termos uma comunicação com eles muito certa. E só poderemos ter também essa comunicação com eles se tivermos essa comunicação connosco próprios. Portanto, o segredo da vida é o encontro do homem com ele próprio, não é um encontro do homem com os outros homens. O segredo da vida é o homem ser o homem e não ser os outros homens. É o homem saber-se comandar a si próprio e não estar à espera que os outros homens os comandem. É o homem ter consciência e não é viver da consciência e do conhecimento dos outros. Há que criarmos o nosso próprio conhecimento, há que abrirmos a esse conhecimento que possuímos, que está adormecido e que nós, de um momento para o outro, o podemos despertar. Sejamos honestos, sinceros, verdadeiros para connosco, para que assim possamos ser, então, pessoas equilibradas, inteligentes, pessoas capazes de olhar o mundo com outros olhos e de saber falar sobre as coisas do mundo de outra forma, da forma que traga mais paz, que traga mais harmonia, para que a guerra acalme, para que a guerra interior acalme, para que a guerra exterior, depois sim, essa também que acalme. Saibamos dar uns com os outros e quando não soubermos nos dar uns com os outros, há que não perder tempo, há que seguir em frente, há que seguir com a sua própria vida, sem medos, sem receios. Porque se nós seguirmos com a nossa própria vida, sem medo e sem receios, tivermos que deixar alguém para trás, nós estamos apenas a sermos humanos, a sermos pequenos deuses, a sermos verdadeiros. Porque aqueles que não acrescentam nada à nossa vida não fazem parte da nossa vida. Só aqueles que acrescentam. Aqueles que não nos ensinam nada também não fazem parte da nossa vida. Só aqueles que nos ensinam alguma coisa. Ou seja, a nossa ligação com eles traz algo valoroso à nossa vida. Se não trouxer algo valoroso
E se nós não levarmos algo valoroso, não vale a pena continuar naquele registro. Há que passar ao registro seguinte. Clara Fonseca, boa noite. Então, que nós saibamos, na verdade, nos comportarmos perante nós próprios, saibamos dar as respostas às nossas angústias, aos nossos sofrimentos, ao nosso sede. E, sobretudo, saibamos responder às nossas perguntas. E saibamos nos compreender. Por que é que eu vivo esta vida? Eu tenho que dar uma resposta. Não tenho que esperar que outra pessoa dê a resposta por mim. A resposta tem que ser dada por mim. E isso acontece em todos os trâmites da nossa vida. Tenhamos alguma compaixão por nós próprios. Saibamos nos perdoar, mas sobretudo, saibamos nos entender e saibamos nos amar. É importante o amor. Só compreendemos o amor quando nós nos amamos a nós próprios. Enquanto não nos amarmos a nós próprios, nós jamais conseguimos usufruir e compreender o amor. E nunca nos podemos esquecer que o amor tem várias vertentes. E nós podemos sentir uma das vertentes, mas muitas das vertentes não conseguimos entender. Nunca queiramos ser mais do que alguém, porque todos estão no seu próprio patamar. E ninguém pode passar para o patamar dos outros a não ser através do processo evolutivo. Por isso, o entendimento de si próprio é, na verdade, muitíssimo importante. O entendimento de si próprio é realmente algo extraordinário, difícil, mas muito importante na vida. É como eu disse anteriormente. Sábio, boa noite Patrícia Pereira, sábio é aquele que se conhece a si próprio e não é aquele que conhece os outros. Então há que ser sábio, porque todos nós temos um pedaço de sábios. Todos nós temos um pedaço de deuses. Todos nós temos um pedaço de inteligência. Então, saibamos refletir e saibamos viver em consonância com todas essas coisas para a nossa vida ser melhor. Boa noite, Júlia Amália. Então, eu vou passar à oração, deixo-vos nesta reflexão. Penso que é importante para cada um, para mim para cada um. Aqueles que estão aflitos e que não veem as coisas acontecer, perguntem a si próprios o porquê. Com honestidade, com sinceridade, com verdade. E vós encontrareis a resposta. E o facto de encontrares a resposta é a solução para o vosso problema. Vamos então todos lutar pelos nossos próprios problemas. Ok? Percorrendo o estado criativo, nós vamos vagueando por estradas de luz, onde nos encontramos com os nossos amigos espirituais e onde conversamos. Alguns desses nossos amigos tratam-nos energeticamente de tal forma que o nosso próprio corpo será reequilibrado e será tratado. Nossa própria alma será alinhada. Os nossos próprios problemas serão resolvidos. Nesses caminhos de luz, nós também podemos, através da oração e do processo criativo, lançar para a humanidade tudo aquilo que é necessário para que a humanidade se encontre em si próprios. Percorrendo esses caminhos de luz,
nós encontramos lugares maravilhosos onde podemos orar sem sermos incomodados e com toda a sinceridade, onde devemos conviver com seres maravilhosos que já passaram pela Terra, tiveram os mesmos problemas do que nós, viveram as mesmas situações que nós estamos a viver e que nos poderão esclarecer. Quando pedimos conselho, saibamos pedi-lo com sinceridade a nós, para que esses nossos amigos espirituais possam fazer parte integrante de nós e possam assim auxiliar-nos nas respostas que temos que obter. Que saibamos emanar a luz necessária para todos aqueles que vivem na penumbra, na escuridão, no desentendimento, no desequilíbrio, na guerra, naquele desequilíbrio às vezes que nos assusta, que é quando as pessoas na Terra tiram a vida a outras pessoas, manipulam as outras pessoas, manipulam-nos a nós, criam mais problemas para nós. Saibamos, através do processo criativo e em junção com os nossos amigos espirituais, repudiar, transformar, afastar todas essas situações de nós próprios, dos nossos familiares, dos nossos amigos e até dos nossos inimigos, todos aqueles que habitam o planeta Terra. E aqueles que já passaram pelo planeta Terra e se perderam nas encruzilhadas da própria vida espiritual, que nós possamos lançar sobre eles a luz do esclarecimento, a luz da força e a luz do amor universal, para que eles possam despertar e possam seguir para os seus campos espirituais, adequados à sua própria evolução espiritual, para que, por fim, encontrem o caminho de regresso à pátria espiritual. Muitos daqueles que estão doentes, ainda com vida, possam ser transportados a locais espirituais, onde aí sejam sujeitos às curas espirituais, aos tratamentos espirituais, à forma energética mais pura, para que eles sejam tocados e possam assim o seu fardo e o seu sofrimento ser aliviado. Que as falanges dos anjos possam percorrer os hospitais terrenos, possam percorrer os médicos terrenos, todo o pessoal que trabalha na saúde, na educação, todo o pessoal que trabalha, todas as pessoas que estão na Terra e que trabalham em lugares de destaque perante a Terra, não perante a espiritualidade, e que esses possam ser bem doutrinados. Com esses possa haver uma conversa bem forte, para que eles possam mudar a sua atitude e possam desempenhar a sua tarefa com grande equilíbrio, com grande seriedade e, sobretudo, com grande paz e compreensão, e sabendo-se pôr no lugar do outro. Tudo o que acontece ao outro, mais tarde ou mais cedo, acontecerá a nós. Por isso, há que sabermos salvaguardar dos efeitos nefastos de todas as coisas que estão passando neste momento pela humanidade. Saibamos agradecer a todos os elementos da natureza, do tempo e do espaço. Saibamos agradecer aos nossos corpos, às nossas mentes. Saibamos agradecer às moléculas, às células, aos átomos. Que saibamos agradecer aos elementos da natureza e que saibamos agradecer ao tudo e a todos. E que saibamos entrar em estado de adoração e oração permanente, para que possamos auxiliar, sem medos e sem receios, a nossa própria vida e a vida daqueles que nos rodeiam. Se cada um fizer um pouco do seu papel, todos juntos faremos um papel enorme em que
causamos o estrondo da evolução espiritual, material e moral. Que saibamos estar tranquilos, em paz, com calma. Que saibamos ter noites tranquilas em que, ao adormecermos, possamos ir para esses campos espirituais onde melhor seremos esclarecidos. Que a floresta nos abrace e que nós abraçamos a floresta. Que a água nos abrace e que nós abraçamos a água. O amor esteja em todos os lugares e de todos os lugares brote a grande energia do amor para a própria humanidade. Já vamos encontrar a nossa própria paz, a nossa própria felicidade, o nosso próprio bem-estar. E que saibamos sempre ser gratos de verdade. Não é só a gratidão material, a gratidão espiritual. Que saibamos sempre agradecer ao universo e à Terra. Agradecer ao eu superior e ao eu inferior. Agradecer aos deuses e aos que não são deuses. Agradecer à própria humanidade. Que saibamos agradecer aos caminhos que percorremos e que saibamos transmitir a serenidade, a calma, a paz, a caridade, a compaixão, o amor, a liberdade. Saibamos mesmo vivenciar e experienciar toda a liberdade. E pronto, dou por terminada esta oração e esta reflexão, deixando nas vossas mãos o que é para as vossas mãos, deixando nas minhas mãos o que é para as minhas mãos. A todos, umas santas boas noites e descansar, e enquanto descansais, não vos preocupais. A cama fez-se e o quarto para dormir e para descansar. É o santuário do amor, é o santuário do esclarecimento e é o santuário do rejuvenescimento. Amanhã, ao despertar, tendes tempo de vos preocupar novamente com as coisas. Mas não vos esqueceis. Encontrai-vos com vós próprios, sede vós próprios, ocupai o vosso papel e sejais completamente livres. Sejais conhecedores da vossa própria realidade. A todos, bênçãos, para todos, bênçãos, para todos, um abraço espiritual e para todos, a minha imensa gratidão e o meu imenso amor. Bem-aja a todos, até outro dia. Umas santas e boas noites para todos vós. Círculo de Fraternidade depois faz um relé do 2 da oração, ok? Até outro dia.